O governo dos Estados Unidos da América realizou um grande ataque à Venezuela e capturou o presidente Nicolás Maduro, levando-o para fora do país. A operação contou com o apoio das forças de segurança dos Estados Unidos. Mensagem publicada por Donald Trump no sábado, 3 de janeiro, às 4h21 da manhã, horário do leste dos Estados Unidos da América. Informando ao mundo que o governo dos Estados Unidos da América alcançou um de seus principais objetivos: capturar o presidente Maduro. A data é importante por dois motivos. Ocorreu há poucas horas e marca 35 anos desde que as forças americanas capturaram Manuel Noriega, líder panamenho acusado de tráfico de drogas e que, como Maduro, permaneceu no poder após uma eleição contestada. Em entrevista à Fox News, Trump disse que Maduro e sua esposa foram levados para o United States Ship Iwo Jima, navio de guerra americano no Caribe. Segundo a procuradora-geral Pam Bondi, ambos serão julgados em tribunal nos Estados Unidos. O anúncio ocorreu poucas horas após moradores de Caracas, incluindo correspondentes da Cable News Network, relatarem explosões e aviões militares sobrevoando a cidade. A primeira explosão que eles presenciaram aconteceu a 1h50 da manhã, horário do leste dos Estados Unidos da América. Em menos de 3 horas, as forças americanas capturaram e evacuaram um chefe de Estado em exercício de seu país. Vou repetir, toda essa operação levou apenas 3 horas e meia. Então, como 2026 decidiu começar de uma forma insana, é por isso que estou aqui em um sábado à tarde. Vamos analisar o que sabemos, o que falta saber e o impacto desse ataque para a região. Vamos começar com o que sabemos até por volta das 16 horas, horário da Europa Central, 16h15. Estamos divulgando isso. Na sexta, 2 de janeiro, o presidente Maduro apareceu na televisão estatal em reunião com autoridades chinesas em Caracas. Foi a última vez que ele apareceu em público. Horas depois, começaram os ataques. Um jornalista local disse à NPR ter ouvido 2 explosões no aeroporto militar La Colota, principal base aérea de Caracas, seguidas de incêndios rapidamente controlados na pista. Em seguida, relataram ouvir detonações em outras áreas da cidade e aviões voando baixo sobre Caracas por cerca de 1 hora. Citando, o chão tremeu, é horrível, ouvimos explosões e aviões. A Associated Press relatou que pelo menos 7 explosões foram ouvidas em Caracas nesse período. Segundo Open Source e Fender, ex-conta que usa inteligência de código aberto para rastrear conflitos, Fuerza Tuna, principal base militar da capital, também foi alvo desses ataques. Outros alvos foram Serra Alvalcan, importante local de antenas, o aeroporto La Garreia, principal porto marítimo ao norte de Caracas, e o aeroporto Hirarati, base aérea em Miranda. Apesar de haver outros possíveis alvos, apenas estes foram confirmados por fontes locais. Segundo autoridades dos Estados Unidos da América, a Columbia Broadcasting System, a Força Delta, elite do exército americano, realizou os ataques. As mesmas autoridades disseram à Columbia Broadcasting System que os militares haviam discutido realizar a missão na Venezuela no dia de Natal. Mas ataques aéreos dos Estados Unidos da América na Nigéria contra alvos do Estado Islâmico do Iraque e da Síria tiveram prioridade, e os dias após o Natal deram mais opções aos militares. Mas a operação foi adiada até que o clima estivesse favorável o suficiente para prosseguir, e assim foi feito. Assim que a poeira baixou, Maduro foi capturado e Trump fez seu anúncio na Truth Social. Assim, as suposições não ditas da política dos Estados Unidos da América para a América Latina nas últimas 3 décadas e meia foram totalmente invertidas. No momento, parece que não haverá mais ataques. Mike Lee, senador dos Estados Unidos da América, falou com o secretário de Estado Marco Rubio após os ataques e postou no Axe que Rubio não esperava mais ações após a prisão de Maduro. Ele ainda informou que Maduro será julgado nos Estados Unidos da América por narcoterrorismo, corrupção, tráfico de drogas e outros crimes. Não que a ausência de ataques planejados fizesse muita diferença. Em Caracas, o governo declarou estado de emergência, pediu provas de vida de Maduro e solicitou reunião urgente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas sobre ataques dos Estados Unidos da América. O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Pedrino Lopes, pediu calma e união ao anunciar a mobilização das Forças Armadas em todo o país para enfrentar o que chamou de pior agressão já sofrida pela Venezuela. Me citando aqui,
Eles nos atacaram, mas não vão nos subjugar. Não vamos sucumbir ao pânico que o inimigo quer instaurar. Além disso, Caracas pediu aos apoiadores que fossem às ruas. O chamado foi atendido em bairros de apoio a Maduro, onde, segundo a Associated Press, indivíduos armados e membros não uniformizados de uma milícia civil foram às ruas com cartazes de Maduro. Ruas ficaram vazias por horas após o ataque. Algumas áreas ainda estavam sem energia, mas veículos circulavam normalmente. Fora da Venezuela, as reações na América Latina têm sido bastante variadas. O presidente argentino Javier Milei celebrou a notícia, afirmando que a liberdade finalmente chegou à Venezuela. O presidente colombiano Gustavo Petro, também alvo da ira de Trump, condenou os ataques como atentado à soberania latino-americana e alertou para a crise humanitária. A Colômbia mobiliza as Forças Armadas para sua fronteira de 2.219 quilômetros com a Venezuela, supostamente para lidar com solicitantes de asilo, mas também como defesa caso o conflito ultrapasse as fronteiras da Venezuela. Na Europa, a reação é mais moderada. A Alemanha acompanha a situação com preocupação. A Espanha se oferece para mediar, enquanto o alto representante da União Europeia pede moderação, mas insiste que Maduro não é legítimo. Talvez mais reveladora tenha sido a ausência de reação dos principais aliados da Venezuela: Irã, Cuba e Rússia. O Kremlin disse estar muito preocupado com o ataque e destacou a importância de evitar escalada e buscar diálogo para resolver o conflito. O que não se mencionou é que os fatos de hoje ocorreram poucos meses após Moscou e Caracas firmarem uma parceria estratégica para fortalecer as forças armadas da Venezuela, aparentemente muito útil para Caracas. Assim como a parceria do Irã com a Rússia foi para Teherã na guerra passada com Israel. Cruel. O Ministério das Relações Exteriores do Irã classificou o ataque como violação da soberania e integridade territorial da Venezuela. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pediu à comunidade internacional que denuncie o que chama de terrorismo de Estado contra o povo venezuelano. Se estiver jogando bingo do eixo da resistência, saiba que a China, também aliada da Venezuela, ainda não se pronunciou. Considerando tudo isso, vejamos agora o que desconhecemos. Primeiro, há a questão da legalidade dos ataques, enquanto o senador Lee, advogado constitucionalista, afirmou que o governo Trump estava justificado, já que o presidente tinha autoridade para proteger o pessoal dos Estados Unidos da América de um ataque iminente e real. Parlamentares democratas, como o senador Andy Kim, ex-diplomata, chamaram a ação de ilegal e afirmaram que ela colocou vidas americanas em risco. E mostrou a outras potências que atacar um chefe de Estado em exercício é aceitável para os Estados Unidos da América. Agora, nós não somos especialistas nas nuances da Constituição americana, mas podemos garantir isso. Essa é uma questão que o Congresso e possivelmente a Suprema Corte terão que responder em algum momento no futuro. Segundo, nós não sabemos quem está no comando da Venezuela agora e quanto tempo seu governo vai durar. No momento, parece que grande parte do círculo íntimo de Maduro sobreviveu aos ataques e o vice-presidente assumirá, mantendo o status quo atual. No entanto, há dois cenários distintos que precisamos considerar. Um, em que os Estados Unidos negociam com os funcionários restantes do governo para entregar o poder a Edmundo González, reconhecido por Washington como presidente legítimo da Venezuela após as eleições contestadas de 2024, que os militares aproveitam a confusão e o caos criados pelos ataques americanos para tomar o poder em um golpe. Não seria a primeira vez que os militares tentariam tomar o poder aproveitando uma crise. Esse foi um temor expresso por Pedro Haas Arroyo, um empresário venezuelano que, falando com exclusividade ao War Fronts, disse que o vácuo de poder deixado pela ausência de Maduro poderia encorajar indivíduos das Forças Armadas a lançar tentativas violentas de assumir a presidência, resultando, e vamos citá-lo aqui, em um banho de sangue. Se o segundo cenário acontecer, existe a possibilidade de Washington ser forçado a lançar outra operação para instalar um governo que tenha seu apoio. A terceira coisa que não sabemos, e que talvez seja a mais importante, é se Maduro fez um acordo com Washington. E os ataques foram um teatro para dar a ele uma saída honrosa do poder. Apesar de improvável, membros da oposição venezuelana disseram à Sky News que isso pode ocorrer,
pois Maduro já demonstrou disposição para negociar com Trump. No entanto, temos que ser honestos aqui, isso não parece muito plausível. Considerando que o senador Lee anunciou que Maduro enfrentaria acusações nos Estados Unidos, também é improvável que Trump estivesse disposto a deixar Maduro salvar as aparências depois do ano conturbado que os dois tiveram. Além disso, Rubio é um opositor de longa data de Maduro e tem pressionado pela saída dele. Então, a possibilidade de Washington ter escolhido ser generoso com Maduro é incrivelmente pequena. Porém, pequena não é zero. O que isso significa para a região? É tentador ver esse ataque à Venezuela só como parte da campanha de Trump e Rubio contra Maduro. Mas isso seria não enxergar a floresta pelas árvores. Há uma estratégia maior em jogo aqui, uma que foi revelada na recentemente publicada Estratégia de Segurança Nacional. Agora, caso você tenha perdido nosso vídeo analisando esse documento, aqui está o que você precisa saber sobre a América Latina. O governo Trump anunciou que iria reinstituir a doutrina Monroe, o que basicamente significa que todo o hemisfério ocidental é o quintal de Washington. Outras superpotências não são bem-vindas. Todos os regimes devem alinhar-se aos interesses dos Estados Unidos da América ou enfrentar a fúria de Washington. Por isso a operação é importante. Fora da Venezuela, todos os líderes latino-americanos estão atentos e avaliando. Se os Estados Unidos podem realizar um ataque de decapitação contra um presidente em exercício em questão de horas, o que isso significa para a própria segurança deles? Quais linhas vermelhas restam? Cuba provavelmente está bem apreensiva agora. A nação insular depende do petróleo venezuelano e enviou milhares de pessoas para a Venezuela ao longo dos anos. Também passou décadas inteiras na lista de alvos de Washington, com a CIA tentando eliminar Del Castro de tudo quanto é jeito, desde balas comuns até charutos explosivos. Com Maduro fora, Cuba perde um elo econômico fundamental, enquanto sua liderança ficará apavorada com a possibilidade de serem os próximos a receber um tratamento especial dos Estados Unidos. Daniel Ortega, da Nicarágua, outro crítico ferrenho de Washington, com laços estreitos com a Rússia e a China, também deve estar se perguntando se está na lista. Embora o presidente colombiano Gustavo Petro provavelmente esteja seguro pela longa cooperação de Bogotá com Washington, é provável que esteja ao menos um pouco ansioso hoje. Mas também, aliados dos Estados Unidos da América deveriam reconsiderar. Governos aliados deveriam questionar o que a relação com Washington significa para si mesmos. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, equilibra interesses entre Washington e sua agenda. Agora, ela sem dúvida enfrenta pressão para apoiar de forma mais definitiva o que Trump quer, mesmo que isso vá contra o que ela deseja. Lula, do Brasil, tem tentado se posicionar como mediador em conflitos regionais. Esse papel acabou de se tornar muito mais complicado. A operação também muda o cálculo para os investimentos chineses e russos na região. Pequim investiu bilhões em infraestrutura, mineração e energia na América Latina. Moscou vendeu armas e deu assistência técnica a vários governos. Ambos usaram a Venezuela como principal apoio no hemisfério. Se Washington conseguir remover um governo de forma tão decisiva, isso faz outros países reconsiderarem laços com Pequim ou Moscou ou buscarem garantias mais firmes dessas potências? Essas garantias valem algo diante de um Washington que já mostrou ser capaz de remover um líder em sua própria capital? Precisamos insistir. Toda a operação durou menos de 3 horas e mudou tudo. Isso é muito rápido. Isso faz o conflito de 12 dias de Israel contra o Irã parecer a Guerra dos 30 anos. Há também a questão do destino do petróleo da Venezuela, que possui a maior reserva comprovada do mundo. Com Maduro fora, essas reservas poderiam estar disponíveis para quem quiser. A China investe pesado na infraestrutura de petróleo venezuelana e empresas russas participam de projetos conjuntos. Empresas americanas foram excluídas por sanções. A disputa pelo controle do petróleo venezuelano pode mudar os mercados globais de energia. Por fim, ao aspecto humanitário. A Venezuela gerou uma das maiores crises de refugiados recentes, com milhões fugindo do país desde 2015. A Colômbia, que abriga mais refugiados venezuelanos, já envia tropas à fronteira. Se a violência crescer ou a economia piorar, esse número pode aumentar muito. Peru, Equador, Chile e outros países que recebem imigrantes venezuelanos estão se preparando para o que vem a seguir.
E pairando sobre tudo isso está a questão do que acontecerá se a Venezuela se dividir. Se os remanescentes do regime tentarem se agarrar ao poder enquanto o povo se levanta nas ruas, pode haver violência em larga escala, uma guerra civil, ou o regime ou os militares rapidamente se consolidarão sob uma nova liderança e continuarão efetivamente como antes? Segundo Tiziano Breda, analista sênior da ACLED para a América Latina, uma transição suave ainda é improvável. O risco de resistência de grupos armados pró-regime, incluindo membros das Forças Armadas e rebeldes colombianos no país, permanece alto. Resumindo, não sabemos o que acontecerá a seguir, mas podemos afirmar que esta é uma crise cujo impacto será sentido muito depois que o sucessor de Maduro for escolhido. Uma crise capaz de transformar a América Latina. Obrigado por assistir. Postaremos novidades assim que tivermos atualizações.